palavra de Deus sempre é a nossa referência. Ela diz, não cesse de falar desse livro, de manhã, ao deitar, ao andar. Não cessa de falar. Nós precisamos estar meditando dia e noite, e não cessa de falar desse livro, não cessa de falar desse livro, não cessa de falar, não cessa de falar. Então nós precisamos continuamente receber, não uma informação, nós estamos recebendo a vida de Deus que se expressa no que Ele fala. Amém? Continuamente o Espírito de Deus ministrando a palavra de Deus. Lâmpada e força é uma vida sendo nutrida por Deus 24 horas. Você precisa estar, e esse é o que significa vigiar, meditar dia e noite. É como se você está com o tubo, né, na UTI, ou o que seja, que está alimentando a criança ou alimentando o paciente. Não pode, está sempre alimentando, com soro, com o que seja. Nós precisamos estar sempre conectados, sempre recebendo a vida de Deus. Nós dependemos da vida de Deus, não é na nossa força. No momento que desconecta, você começa a degringolar. Continuamente recebendo a informação, força, sabedoria, revelação, energia, vida de Deus, o amor de Deus, que a Bíblia fala que pelo Espírito de Deus, o amor de Deus é derramado no nosso coração, e o amor de Deus no nosso coração quebra todo o medo, o efeito. Então você percebe que é uma batalha da fé, onde você está vivendo num mundo que está roubando e destruindo, e é uma batalha intensa que acontece continuamente. Continuamente você está sob a influência do mal, das trevas. É um espírito que vem pressionar, e você precisa estar continuamente andando no Espírito, ciente da voz de Deus e andando com Ele. Por que isso é importante? Porque o que você faz hoje afeta o teu futuro. Essa é a razão porque as pessoas, eu me surpreendo, porque as pessoas, a grande maioria das pessoas não tem visão. Elas, hoje estou na boa, não precisa. Não, hoje, o que você fizer hoje está afetando o teu futuro. E não é que diz assim, não, eu não estou construindo nada, estou de boa. Não, se você plantar errado, você está causando um dano no teu futuro. Esse é o ponto. Não é que você simplesmente, eu não. Hoje eu estou tranquilo. Tudo que você fizer, tudo que nós semearmos, nós vamos colher. E tem uma regra, você semeia hoje e você colhe no futuro. O conceito de semeadura é isso, você faz algo hoje que tem um efeito ali na frente. Então, muitas vezes nós estamos colhendo na nossa vida coisas que vêm lá de trás. Então, a lógica do reino de Deus, e é por isso que você precisa operar pela fé, é que você olha a situação presente e você não acha que precisa semear, você não acha que precisa ler a Bíblia hoje, você não acha que precisa cantar, você não acha que precisa ser fiel, você não acha que, hoje murmurar não vai causar dano. Tudo o que você fizer hoje vai afetar o dia de amanhã ou os dias. Amém. Você vai encontrar você mesmo ao longo da tua caminhada. Amém. E aí você vai dizer assim, mas que dia, assim, se você plantou esse dia. Amém. Fala para você, não para Deus. Você plantou esse dia. Tem coisas que o inimigo está mexendo e fazendo e acontecendo. O que o inimigo planta e faz, você tem autoridade para repreender. O que você plantou, você tem que lidar. Amém. De alguma maneira tem que lidar. Não adianta instigar o diabo do que você fez. Amém. E muito do que nós estamos vivendo, a humanidade está colhendo coisas da sua negligência na sua caminhada com Deus. E nós estamos achando que Deus é o culpado e que nós amém, Deus não deu bola, que coisa, né, que está acontecendo. Grande parte
da mudança na nossa vida é nós percebemos que tudo o que você fizer no dia de hoje vai afetar o dia de amanhã e para frente. Essa é a definição do cristianismo. Você vive pela fé. Você acredita em Deus, então o que você faz hoje tem que ser pela fé. E o que você fizer hoje, e essa é a beleza, muito do que você fizer hoje, você talvez não recolha hoje. E essa é a razão por que nós não fazemos. Porque eu não preciso resposta hoje e eu estou bem. E o cristianismo é exatamente, você vive pela fé, crendo no que Deus está dizendo. Ele diz, anda no Espírito, não te entrega, não te distrai com a carne. Não alivia no teu cristianismo. Mas... Amém. Jesus vai voltar. Aí o papo no meio da igreja assim, nós já ouvimos isso antes e até agora não voltou. Então, o grande inimigo da nossa vida é a complacência, a preguiça, o certo senso de desdém e baratear o cristianismo, dizendo assim, não vai acontecer nada, tudo está bem, amanhã eu vejo. Amém. Se nós tivéssemos visão, você ia viver intensamente o dia de hoje, assumindo o risco, lidando com pressão, crendo em Deus, louvando, vivendo o máximo, sabendo que tudo o que o homem semear, ele vai colher. Você tem que viver com visão, você tem que viver pela fé. Amém? Você tem que viver. Então, não é uma questão de dinheiro. Amém? Vou semear uma grana, amanhã eu vou vir. Não. Tudo o que você fizer por meio desse corpo, você vai prestar conta. Ou seja, vai sair alguma coisa. E aí Deus vai olhar e vai ver o que aconteceu. Então, eu acho que está na hora. Amém? Já é hora. Já vai avançado o dia de nós realmente vivermos, independentemente. E, meu irmão, o grande ponto é que nós olhamos para o externo. Está tranquilo, hoje estou tranquilo. Mas amanhã pode não estar. E o que você ia fazer hoje te preparava para o dia de amanhã. E nós olhamos para as pessoas, mas ninguém faz. Você tem que ser capaz de ser o único. Esse é o teste da nossa fé. Se ninguém fizer, eu vou fazer. Esse é o teste da nossa fé. Importa, amém. Porque no momento que você decide, não importa o que os outros pensam, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor integralmente o melhor possível. Porque daí, se tiver ou não, você está seguro. Você tomou uma decisão, na pior cenário, você vai ser o único. Está feito. Amém. Graças a Deus, um monte de gente está. Amém. Deus está movendo e todo mundo está. Glória a Deus. Você não importa isso. Você decide viver uma vida com excelência para Deus 24 horas. Essa é a grande decisão do cristão. Amém? Amém? Amém. Por quê, meu irmão? Porque tudo o que você fizer hoje vai afetar o teu futuro. Mas só isso seria suficiente para nós. Mas pastor, eu creio sim que o futuro a Deus pertence, amanhã a gente vê. Ok? Que Deus disse, olha o que Deus disse, não te preocupa ansioso com o dia de amanhã, mas busca o reino e vive o reino de Deus. Amém? Então, Jeremias é aquela minha história, uma das minhas histórias prediletas. Jeremias compra um terreno hoje. Então Deus deu a instrução, vai bater na tua porta um fulano lá, parente teu, que vai oferecer para vender o terreno. Foi, compra o terreno. E aí foi aquela conversa interessante de Deus.
que ele tem toda aquela... Ele faz, e o interessante é o seguinte, ele compra o terreno e depois ele conversa com Deus. Amém. Pelo menos isso. Amém. Versículo 24 de Gênesis 32 diz assim: eis aqui as trincheiras já atingem a cidade. Ou seja, o inimigo já está cercando a cidade e pressionando. Então imagina assim, o inimigo cercou a cidade, cortou a provisão de água, suprimento, ninguém entra e sai, só esperando eles pedir água no fundo. Nesse contexto, Deus diz, lembra, meu irmão, neste contexto, Deus fala, a palavra de Deus veio ao profeta Jeremias, compra um terreno nessa fria. Amém? Amém? Compra um terreno nessa fria aí. Ninguém está fazendo isso. Abre uma empresa. Amém? Tenta trazer para a tua realidade. Mas ninguém está fazendo. Não importa o que ninguém está fazendo. Importa é ouvir a voz de Deus. Amém? Deus falou comigo para fazer. Amém? Algo. E aí ele diz assim, eis aqui as trincheiras já atingem a cidade para ser tomada. Ou seja, está aí, está na mão. Rasguei dinheiro, Deus. Já está a cidade entregue nas mãos dos caldeus, que pelejam contra ela, pela espada, pela fome e pela peste. O que disseste aconteceu. Tu mesmo vês, Deus está dizendo. É fruto da tua profecia, eles iam tomar mesmo. Contudo, ó Senhor Deus dos céus, maravilhoso, poderoso, Deus grandioso, maravilhoso, tremendo, tu me pede essa coisa ridícula. Amém. É assim que nós fazemos com Deus. A gente dá a introdução, que Ele é grandioso, maravilhoso, a gente adora no domingo, e depois, Deus, que ridículo, tem que fazer isso aqui, Deus, olha só, nós estamos no século 21, cantar, ler a Bíblia, que ridículo, Deus. É isso que nós fazemos. A nossa vida é uma expressão do que Ele está dizendo. Tu és maravilhoso, Deus, mas deixa que eu cuide da minha vida. Contudo, ó Senhor, tu me disseste, compra o campo por dinheiro, chama a testemunha, embora já esteja a cidade entregue nas mãos dos caldeus. Olha você, compra o tal do terreno, compra algo que já o inimigo vai tomar, já não vai ter, ser mais. Você tem uma escolha nessa hora. Poupa o dinheiro para a invasão, porque talvez você precise, né? Os caras vão invadir, você tem uma grana, dá para subornar alguém, dá para, né? De repente vai faltar comida, a comida vai encarecer, usa o dinheiro melhor. Amém. Mas só tem, eu tenho essa grana aqui, os caras estão tomando, guarda o dinheiro, porque você pode precisar. E Deus diz, não, gasta, compra um terreno. Amém. Uma coisa interessante nesse momento, amém, comprar terreno é um grande negócio. Ok? Talvez seja a coisa mais recomendada, uma das coisas mais, é terreno. Amém? Terra. Amém? Deus não dá ponto sem nó, ok? Quando Deus fala, Ele não diz assim, compra um carro, né? Ele diz, compra uma terra. Amém? Terra produz, ok? Não imóvel, né? Imóvel dá despesa. Tem uma teoria de que imóvel não é um ativo, porque só dá despesa, é IPTU, é isso, é aquilo, como um terreno, amém, que produza. Amém. Segundo alguns, ativo é aquilo que gera, não que... Amém, tira. Mas seguindo. Aí vamos ali no versículo 42. Então tem toda essa conversa aqui. 42. Porque assim diz o Senhor, assim como fiz vir sobre esse povo todo esse grande mal, assim lhes trarei todo o bem que lhes estou prometendo. Comprar-se-ão campos nessa terra. Então Deus está dando algo, uma dica. Comprar-se-ão campos nessa terra. Que, da qual vós dizeis, está deserta. Vocês dizem, está deserta, não vai dar nada. Deus diz assim, vai dar muito bom isso aqui.
comprarão campos por dinheiro, lavrarão as escrituras e as fecharão com selos e chamarão testemunha da terra de Benjamim. Restaurarei a sorte, diz o Senhor. Então, o que é o nosso desafio nessa hora? É agir pela fé num ambiente contrário. Existe uma lógica humana que está dizendo, não faz isso, pastor. Ou todos têm que fazer isso. E você diz assim, não, eu quero ouvir o que Deus está me mandando fazer. Aí você junta os conselheiros todos e diz, não faz isso. Você não faz isso. A maioria dos conselhos e as nossas ações são fruto de medo, estresse, ansiedade, preocupação, porque a coisa vai complicar, a coisa vai ser complicada. E nós precisamos estar com o nosso coração puro e dizer assim, Deus, o que tu tem a dizer sobre esse assunto? Amém. É Ele que sabe todas as coisas. Não é fácil fazer isso que esse homem disse. Fez. Amém. Eclesiastes 11, você vira um pouquinho para trás, na verdade. Vai para trás, Eclesiastes 11. Essa é a razão porque fé é importante. O que Jeremias fez naquele dia tinha algo sendo afetado no futuro. Você vive hoje para amanhã. Então, o que nós vamos aprender e vamos começar a ver é que Deus vai cuidar de nós. Basta cada dia, eu vou cuidar de vocês. Agora, nesse dia, Deus vai dar pão para você. Ele diz, eu vou cuidar de vocês. Mas Ele vai largar semente na vida de vocês. E nós não estamos falando só de dinheiro. Nós estamos falando da nossa vida. Ele diz, eu vou cuidar de vocês. Vive cada dia para Deus, intensamente. Deus vai cuidar, Deus vai suprir, vai cuidar de você. O amanhã deixa para depois. Mas Ele, nesse dia que Ele disse que vai suprir, Ele largou pão para você e largou coisas que estão afetando o teu futuro. Então nós precisamos viver, mudar, renovar a nossa mente para viver com mais qualidade, intensidade, sabedoria, vigilância, sobriedade, cada dia que está diante de você. Amém. Cada dia conta. Eclesiastes 11, ele fala sobre isso. Eu queria só destacar o versículo 4, que diz, quem somente observa o campo, o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Olha o que ele está dizendo. Se você age de tal forma, você não semeia, e, portanto, você não colhe. Porque você observa o exterior, você não age em fé, e porque você age em fé, você não vai colher nada. Essa é a história que ele está dizendo. Então, nessa manhã, eu queria lembrar os irmãos desse detalhe que tem a ver com a nossa vida de hoje. Ela é extremamente importante quando Deus fala, cuida do teu coração e cuida do teu dia. É a palavra que Deus tem nos dado. Porque tudo o que você fizer hoje está apontando para o teu destino. Imagina que Deus move no nosso coração hoje coisas que vão contar para aquilo que Ele tem reservado para nós lá na frente. A tua fidelidade, a tua caminhada com Deus, e assim, lidar com aquilo que Ele está pedindo hoje para ti, domínio próprio, não murmura, leva a sério, não murmura, cuida de certas coisas. Tudo que você fizer, que aparentemente você não precisa fazer, porque você está mais ou menos com a tua vida sob controle, não está te afetando tanto. É mais do que você não ter problema, é que Deus está te levando para algum lugar. Amém? E você tem que estar crendo. Amém? Uma vez eu aprendi, alguém sempre diz assim, uma maneira ilustrativa, diz assim, você se veste hoje para onde você quer estar amanhã. Você veste a tua roupa hoje
Não pelo que você está vivendo hoje, mas onde você quer chegar. Ou seja, você monta a tua vida de fé, ela vive hoje para algo que você é uma pessoa fora da realidade, no fundo. Jeremias era uma pessoa totalmente, maluca, louca, estranha, de ter comprado uma coisa. Ou seja, você é uma pessoa que se move, que age, que se veste, que se porta, olhando lá na frente. Então, a palavra de Deus é clara em dizer: cuida como você vive hoje. Tem uma tradução que diz: fazendeiros que esperam pelo tempo perfeito nunca plantam. Se eles olham para as nuvens, eles nunca vão colher. Então, o que acontece? Por que muitas vezes nós nunca colhemos? Porque amanhã eu faço, amanhã eu leio, amanhã eu me santifico, amanhã eu exerço o meu domínio próprio nessa área, amanhã eu faço com excelência, amanhã eu levo a sério essa parte, amanhã a gente joga para amanhã, e aí você nunca colhe, porque você nunca semeou. Aquele que observa o vento e espera por todas as condições serem favoráveis, nunca vai semear e, portanto, nunca vai colher. Então, creio que uma das grandes mensagens para nós, não andar pela fé hoje afeta o nosso futuro. Hoje, se você não andar pela fé, e meus irmãos, olha, não quero complicar, mas eu quero ajudar você a entender, nós precisamos de compreensão. Não andar pela fé hoje está afetando o teu futuro. Andar pela fé hoje é fazer uma coisa além dos que tu tem condições de fazer. Você tem que dar passos além do que você tem condições de fazer hoje. Amém. Se você não andar pela fé hoje, quem não anda pela fé, o que é andar pela fé? É ouvir a voz de Deus. Se você não ouviu a voz de Deus, não teve o cuidado de ler a Bíblia, de voltar para Deus, amém, lembrar de textos que Deus falou comigo esse texto, relembrar, como é que é? Você comeu ontem, que nem a vaquinha, e agora está ruminando. Você acorda de manhã ruminando um texto que Deus falou com você ontem. Aí você está ali, Deus, que benção. Aí você está conversando com Deus. Ou seja, se você vive o teu dia e simplesmente o dia passou sem ouvir a voz de Deus e operar em resposta à lógica de Deus, ou seja, você precisa estar cheio da palavra de Deus, Deus falou que eu não deveria, falar assim com tal pessoa. Você está agindo pela fé, eu não vou falar assim, porque a palavra de Deus disse: Deus me ajuda a perdoar. E aí você está vivendo 24 horas, cada passo que eu dou é um passo de fé, né? Nós cantamos. Então, se você não está fazendo isso, essa vida vigilante e consciência de Deus, o que você está fazendo? Você está andando em dúvida, medo, andando pela carne, andando na incredulidade, andando... O que você está fazendo? Você está semeando um monte de coisa. Então, a ideia de que nós podemos viver uma vida simplesmente... Deus é pai, né, pastor? Ele é um bom pai, ele corrige quando a gente... E ele jamais vai recompensar mau comportamento. Ele é pai. Esse é um bom pai. Às vezes nós, como pais, nós somos todo mundo, né? Feliz, mas às vezes um dos teus filhos dá uma escapada. E aí você precisa, como bom pai que é,
Ah, querida, não. Você precisa alinhar. Você assim, ó, essa passou da linha. Considera, porque isso não é o coração de Deus. Se os nossos filhos estão sem correção, algum problema existe. Amém. Então, essa é a seriedade. Para Deus, isso, quando Deus olha esse assunto de fé, nós olhamos de novo, nós olhamos o cristianismo como algo bacana, né? Mas não entendemos que a nossa vida depende de você operar nessa dimensão, diariamente. Porque se não andar em fé hoje, afeta o teu futuro. Mas por quê? Porque Deus é mau e quer afetar o meu futuro, trazer maldição. Não, pelas suas... mas Deus me resgatou da maldição, eu sou uma pessoa abençoada. Uma pessoa abençoada tem prazer na lei de Deus e anda pela fé. Amém. Se atentamente ouvires a minha voz, tendo cuidado, a bênção de Deus está aí. Amém. Então, essa ideia de semear, plantar e colher, o reino de Deus, a Bíblia fala que ela gira em cima dessa, uma das primeiras parábolas que Jesus falou, a parábola do semeador, ele diz, o reino de Deus, se você entende como funciona, é assim, o semeador semeia a palavra e aí depois vai colher. Ou seja, você sempre vai plantar hoje para colher no futuro. Então, se você olha a tua vida, e esse é o meu ponto que eu queria tentar, que o Espírito Santo de Deus nos ajude a compreender. Abra o teu coração. É que você não pode viver hoje com as condições que você tem. Eu tenho condições de viver isso, não precisa de Deus. Você está sempre tendo que esticar cordas, o que tu está fazendo, sempre sair do teu conforto e dizer assim, porque esse é o que Deus fala, não acumula nada, porque daí o acúmulo e o conforto e a segurança no teu braço faz com que você não haja pela fé. Então, o que Deus está dizendo, se você tem algo já e você acumulou, você vai usar o que você já tem. Então, o desafio que nós temos é viver cada dia grato pelo que nós temos, mas você age não em cima do que você tem, em cima da voz de Deus, você está sempre, sempre esticando, sempre andando. Você está sempre se movendo em Deus. Senão, nós estamos vivendo para hoje. Amém? Como hoje eu não preciso, hoje eu tenho, hoje eu estou tranquilo, hoje eu não preciso, amanhã, se eu precisar, eu faço. Nós estamos, na verdade, diminuindo na nossa caminhada. Deus quer, a caminhada do justo vai mais e mais. Você vai, graças a Deus, porque você chegou hoje aqui. E essa é a razão, porque as pessoas se aposentam na fé. Porque você acha que você acumulou uma jornada de fé e agora você vive do acúmulo. Eu já fui bastante na igreja, não preciso ir tanto. Eu já li a Bíblia, já li 15.000 vezes a Bíblia, toda, inteira. 15.000 vezes, pastor. Toda a Bíblia, de cabo a rabo. 15.000, pastor. Recorde Guinness. Então, tudo o que nós fazemos hoje, nós usamos como, eu não preciso agora. E Deus diz assim, graças a Deus, pelas 15.000 vezes, você precisa, no dia seguinte, abrir as Escrituras e receber o maná do dia, porque o que você comeu e fez foi para ontem. E graças a Deus que o que você fez ontem vai respingar em hoje, e Deus vai construindo em cima. Essa é a vida do cristão. Então eu creio que nós precisamos ser desafiados, meus irmãos. Não importa quão maduro você é espiritualmente, quanto você fez e quão tranquilo você está hoje, se você não operar pela fé hoje, e fé é em cima da voz de Deus, ou seja, se você não operar em cima da palavra de Deus viva hoje,
você está semeando algo ruim para amanhã. Amém. Amém? Faz sentido isso, meus irmãos. Nós vivemos pela fé. Então, o que acontece, acaba acontecendo? À medida que nós vamos andando com Deus, os espaços para dar uma curva em Deus vão diminuindo. Ah, não, mas eu dou o dízimo, sou isso, aquilo, graças a Deus que eu não sou. Não, você vai a Deus, todo mundo vai a Deus a cada dia, graças a Deus por tudo que Deus fez hoje. Mas esse é o dia que o Senhor fez, eu dependo dele para viver. Amém? E é isso que faz você romper com certos ciclos que a gente para muitas vezes. Amém? Você vai até tal lugar e você, graças a Deus, aqui é um lugar de repouso. E nós precisamos retreinar a nossa lógica para andar pela fé sempre. Essa é a nossa vida. Nós vivemos da voz de Deus. Ou seja, você depende de ter palavra fresca do trono continuamente. Como você faz isso? Você precisa estar debaixo da pregação do Evangelho continuamente e meditar dia e noite. Amém. Você recebe, é que nem a vaquinha, você recebe o seu alimento, o estoque da pregação do Evangelho e está ruminando continuamente. Amém. Não dá para comer enlatado no reino de Deus, meu irmão. Amém. Comida fresca, palavra viva para o momento que nós estamos vivendo. E aí você vai de fé em fé, você precisa, graças a Deus, você comeu hoje, e aí você precisa amanhã de novo. E aí você vai. Quando a palavra de Deus diz, trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento, uma das interpretações da palavra que diz ali que haja mantimento, é que haja comida fresca, recém-repartida, continuamente para quem precisa. Amém. A luz da casa de Deus precisa estar sempre acesa, a lâmpada acesa para sempre ter comida fresca. Hoje, assim diz o Senhor, palavra fresca. Amém. Uma palavra do céu para você hoje. Amém. Então, pastor, graças a Deus, eu estava ouvindo uma pregação de 2 anos atrás, foi uma benção para mim. Ok? Mas nada substituiu a palavra fresca de hoje. Não substitui. Amém. Ela te agrega coisas, porque no momento que Deus te leva a ouvir certas coisas, é porque Ele está avivando aquela palavra para você. Amém. Tudo tem a ver com Deus te conduzindo. Amém. Mas jamais, amém, essa é uma das coisas principais na vida, na estratégia para viver nessa terra. É ter acesso na casa de Deus à palavra fresca, saindo do altar, do trono de Deus, da presença de Deus, para a nossa vida. Amém. Nada. E a palavra de Deus diz, todo mundo está cuidando das suas casas, cuida da casa de Deus, cuida para que haja mantimento, porque é disso que vem o resto. Amém. Tudo. Então, é uma bênção. E meus irmãos, nós precisamos dessa palavra viva cada dia. Poder acordar um novo dia, palavra nova. Uma nova doutrina, nova teologia? Não. É aquela beleza da vida do Espírito de pegar uma palavra e avivar no teu coração, e é uma palavra real para aquele momento. Amém? Que daí você olha, os estudos, diz a palavra, logos, o rema. Nós vivemos da palavra que sai da boca de Deus, não da palavra escrita, morta. Teoricamente está escrito, morta porque está escrito, é a palavra de Deus, mas o Espírito Santo aviva essa palavra e alimenta cada um. Amém? Para o momento que Deus sabe. E é uma das coisas que você ora, Deus, prepara o coração para a mensagem, e a mensagem para o coração. Essa é uma oração que você faz frequentemente. Amém. A palavra que você tem que ouvir na casa de Deus, ela é para o teu coração hoje. Vida, porque você vai lidar com isso. E Deus está operando contigo hoje. Hoje é o dia de operar na nossa vida. Amém?
Glória a Deus. Para a gente ir concluindo nessa manhã, eu queria agregar Nós estávamos falando domingo passado sobre essa figura do intercessor e, como eu disse, a nossa caminhada com Deus, ela está sendo restaurada de várias maneiras, de várias formas, porque as nossas atitudes diárias estão mostrando onde nós estamos indo e o valor que nós damos às coisas de Deus. E Romanos 10, eu queria começar aqui em Romanos 10, texto bem conhecido dos irmãos. É um capítulo que Paulo escreve sobre fé. Ele diz ali que com o coração se crê, com a boca se confessa. E no versículo 12 ele diz: não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos. Então, fé coloca judeu, grego, gentil, todos na mesma conta. Fé é necessário para todos. Então, quando nós estávamos comentando que você não pode usar o teu dinheiro para conquistar coisas celestiais. Domingo eu bati nessa tecla, um dos pontos que nós batemos na tecla é que dinheiro não compra felicidade, né, como se diz por aí. Dinheiro não compra nada que é celestial. O dinheiro que é gerado da força do homem, nunca vai conseguir comprar o que é celestial. Então, você vê Simão, o mágico, dizendo, querendo oferecer o dinheiro para ganhar um dom. E meu ponto para nós é o seguinte: presente não se compra, presente se recebe. Não se compra presente, é de graça. Então, o que acontece? Jesus pagou tudo o que tinha que pagar. Tudo o que precisava ser pago, foi pago. Coisas que você precisou até hoje, coisas que você precisa hoje e coisas que você vai precisar em qualquer área: saúde, sabedoria, recursos, provisão, alegria, paz. Todo o estoque do que você precisa foi pago na cruz. Está tudo pago. Então, a simples noção de que você com dinheiro pode comprar alguma coisa já é ofensivo no reino de Deus. E aí, o reino de Deus, então Jesus vem, paga esse preço caro para nós. Não é barato, irmão, o que ele conquistou. O fato de ser de graça não significa que é barato. Ok? Ele pagou um preço enorme, a vida dele, e disponibilizou para nós. Tudo. E agora ele diz, para acessar isso, tem que ser pela fé. Então, Jesus não só pagou o preço, mas veio representar e ensinar, e veio falar, ensinar, cobrar, instruir. Onde está a fé de vocês? Cadê a fé de vocês? Falta fé, fé pequena. Não, amém? Porque vocês são tímidos, porque vocês... Então, fé é o centro que você precisa para acessar o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, o Espírito Santo de Deus, ele fala para nós, ele abre o cardápio, ele revela para nós tudo o que Deus tem reservado para nós. E aí, a palavra de Deus e a vida de Deus
pela pregação do Evangelho ungida, ela provoca em nós, gera fé no nosso coração para acessar isso, pela fé. Ou seja, você só pode acessar o que Deus diz ouvindo o Evangelho. Não tem outro caminho. A Bíblia fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém tem acesso às coisas de Deus senão por mim. Então Jesus tem que se apresentar na tua frente. Ele é o caminho. Então olha o que a palavra de Deus diz. Todos, judeus, gregos, gentios, todo mundo entrou no mesmo lugar. E ele diz assim, que o Senhor, Ele é Senhor de todos. E Ele é rico para com todos aqueles que o invocam. Então, nosso Deus é rico. Ele usou essa palavra. A Bíblia fala que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das suas necessidades. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Acaso Deus pode botar uma mesa no deserto? Ele mostrou, Ele abre, Ele fala com os ventos, Ele libera os ventos, Ele traz codornizes, Ele desce pão dos anjos, Ele fere a rocha, Ele derruba uma muralha de Jericó, Ele faz o povo passar pelo meio do mar, Ele desce as pragas, destrói o homem mais poderoso e a nação mais poderosa para que o povo dele saia. Ou seja, Deus é capaz, Deus é capaz. Não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível para Deus. Inclusive isso que você está pensando. Ah, Deus, mas está difícil isso. Nada é impossível para Deus. Ok? Então, Deus, em Cristo Jesus, disponibilizou todo esse estoque de bênção, de provisão para nós. E eu falei sobre essa loja, que você entra e você vai ver, o Espírito Santo vai guiar você, vai dizer isso aqui que Deus tem dado gratuitamente, Ele vai revelando coisas. E aí você precisa chegar ali e dizer só pela fé. Você não tem dinheiro, não pode fazer nada. Então, Deus coloca quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro, no reino de Deus, isso não é critério. Fé. Mas Ele começa a discorrer agora algumas coisas, Ele diz, Ele é rico para com todos que invocam, mas aí Ele faz a seguinte pergunta, como você vai invocar aquele de quem nada ouviram? Então, Ele está dando, agora Ele está processando, está nos chamando para a nossa loja. Deus é rico para com aqueles que invocam, amém, a Ele. É necessário, você se aproxima diante de Deus, cheio de fé, e Ele é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Aí Ele diz assim, como você vai ir a Deus, se ninguém falar sobre Deus para você? Como você vai dizer assim, ó, como você vai chegar nessa loja, no trono de Deus, se ninguém disser, ó, lá tem, vai lá. Se ninguém falar para você que Deus pode, Deus tem, Deus quer, Deus é maravilhoso, Deus te ama, tem um plano para a tua vida, como você vai lá? Ele está dizendo, como você vai chegar na loja e vai chegar diante de Deus e invocar a Deus o que Deus tem, se ninguém disse para você? Então ele está dizendo aqui, como você vai invocar alguém em que você não crê? Você precisa acreditar que tem algo nessa loja. E ele diz assim, como você vai crer se você não ouviu falar? E como você vai ouvir falar se ninguém pregar? Então Paulo está trazendo de volta, e ele diz assim, fé vem pela pregação do Evangelho. Então olha o que ele diz. Para você acessar tudo o que Deus tem para você, Ele é rico, Ele é grande, é tremendo, um grande Deus, grande Pai, amém? Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas, quanto mais vosso Pai Celeste dará, amém? Ele não vai vender para você, Ele vai dar boas coisas. Toda boa dádiva, tudo que é presente, perfeito, tudo que é coisa, amém, de primeira, excelente, perfeição, precisão, amém, coisa de arte, vem do nosso Pai Celeste.
E aí ele diz assim, você precisa de fé. Então ele está dizendo, fé inicia pela pregação da palavra de Cristo. Com a pregação significa que você ouviu, você creu, quem crê agora pode invocar e acessar o que Deus nos foi dado gratuitamente. Ou seja, se não tem pregação do Evangelho, não tem fé e não tem conversa. O inimigo tem um esforço na terra: fechar a boca dos profetas e criar uma coceira no povo e dizer assim, não, a gente não precisa da pregação do Evangelho. Eu consigo. Amém. Fé vem pela pregação do Evangelho. Isso aqui que está sendo feito. Você corta isso aqui, é o que a palavra de Deus diz, para que haja mantimento na minha casa. Não, a luz da casa de Deus se apagou, não existe comida. Fé vem da onde? Da onde vem fé? Da palavra que procede da boca de Deus, ungida pelo Espírito e proclamada, amém, pelas pessoas que Deus autorizou, seus profetas na terra, a pregação do Evangelho. E o que acontece? Fé está sendo gerada nos corações. E a Bíblia, o semeador semeia a palavra, salário de Deus sendo semeada. Guardando no coração, guardo no coração a tua palavra. Amém? Guardo no coração a tua palavra. Aí você vai guardando, você vai ruminando, você vai estocando, você vai se alimentando. Amém? Deus se move para aquele que tem fome dele. Amém? Se você não demonstrar fome por Deus, amém? Deus é atraído por fome. Ele não está preocupado se você diz, mas Deus, assim, Ele quer ver o coração faminto por Deus. Fome, apetite, coração que ama a Deus e não perde nada. Ele vai fazer qualquer negócio para estar debaixo da voz de Deus. É isso que Deus está procurando. É isso que Deus está procurando. Deus está procurando. Ele não está procurando. Ele está procurando um coração dele. Então, ele está procurando esse coração no meio do mundo pervertido, corrupto, alguém que resiste à pressão de seguir os caminhos e o curso desse mundo, e ele, na vida dele, ele põe Deus num pedestal, e é um coração voltado para Deus, que diz, Deus, eu tenho fome. Bem-aventurados os que têm fome, sedentos, amém, famintos, por ser alimentado pelo Pai Celeste. Sim, mas fulano de tal está fazendo isso, tem 500 coisas. Eu falei assim, Deus é a fonte da minha vida. E o que nós estamos vendo no meio da igreja é uma apatia. Porque as pessoas estão analisando Deus naturalmente. Deus não é desse mundo. Deus não é brasileiro, Ele não é russo, Ele não é tcheco, Ele não é americano, Deus não é gaúcho, Deus não é carioca, Deus não é branco, preto, Deus é Deus e nós nos rendemos a Ele. Mas eu sinto que eu sempre fiz assim. Deus não é a tua família. Amém. Deus não é da tua família. Tipo assim, a minha família nunca fez, então Deus não deve estar fazendo. Deus não é da nossa família, Deus é Deus, amém? E nós trazemos Deus, mas eu não sinto, porque eu sempre fiz assim, e nós, assim. Não, Deus é brasileiro, Deus é americano, Deus é francês, amém? Deus é sueco. Como assim? É um privilégio ter acesso
a mente do universo falar com você. E, meus irmãos, a fome por Deus vai ditar o que vai acontecer na tua vida. Se o teu apetite está tanta coisa na frente, aí você diz assim, hoje eu até estou a fim de ouvir a palavra de Deus. Fome. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Por quê? Por que você tem fome por Deus? Porque você enxerga que só Ele tem para dar para você o que você tanto almeja. O mundo não tem nada para te dar. Ninguém tem nada para te oferecer nessa terra. Essa é a razão que Jesus veio e disse assim, se não deixar pai, mãe, filho, esposa, criança, família, negócio, tudo, e abraçar Deus como primeiro lugar, você não vai tocar nas coisas de Deus. E, meu irmão, não é que você diz assim, mata todo mundo, agora Deus na minha vida. Não, Deus é o primeiro na tua vida. Porque você só vai ter acesso a Deus se Deus for prioridade na tua vida. Amém. Por que é importante você dar prioridade para Deus? Porque fé vem de ouvir a Deus. E você precisa dizer assim, Deus é mais importante do que tudo que tem a oferecer na minha vida. E aí fé é gerada no teu coração, e aí então ele se torna rico para com todos que invocam. Esse é o seu ciclo. Amém. Não existe opção. Então, o que acontece na nossa vida? E meu irmão, houve, assim, todos nós, em algum estágio, estamos lidando com a pressão desse mundo. Mas eu creio que é uma mensagem de alerta, mas é uma mensagem para nos encorajarmos. É tempo de buscar a Deus. Amém. Só Deus tem a solução para isso que você está querendo. Amém. E não vai ser nós vivemos uma vida assim, desleixada, um pouco aqui, um pouco ali, que você vai acessar essas coisas. Amém. O que o inimigo fez no coração do ser humano foi rebaixar ao extremo o nosso apetite por coisas de valor. Amém. Então eu citei há pouco, você pega as construções, é uma linha reta, você joga tinta no negócio e arte moderna, tudo é moderno. O que é isso? Você está tirando a criatividade, deixando tudo preto e branco, enlatado, tudo, perdendo a criatividade, tirando Deus desse mundo. Quando Deus, ele diz, quando ele foi tocar na vida de Jó, a solução para a vida de Jó é voltar a colocar Deus como o Criador do universo. Ele começou a olhar precisão, detalhes. Tu já viu a escama ou a casca do jacaré? É impenetrável, Deus estava dizendo assim, aqui ó, ninguém penetra. Eu criei esse negócio. Não é papelão aí que vocês fazem aí. Amém? Essas coisas aí. Gesso cartonado. Barco que afunda. Titanic de vocês. Amém? A rocha eterna pode chover o que queira, mas a rocha inabalável, Cristo é inabalável. Amém? O que Deus está ensinando para nós? Deus está restaurando em nós coisas de valor, coisas preciosas, coisas eternas. Ele fala assim, o sangue precioso. Quando você fala, é precioso, é uma preciosidade o sangue de Cristo. Amém? Deus, imagina, meu irmão, Deus no céu, Criador do céu e da terra, se fez ser humano, sangue começou a correr na veia de Deus e Ele derramou esse sangue por você. Não é sangue de touro, de búfalo, de ser humano, é sangue do Filho de Deus. Ele se torna algo precioso.
E aí você tem a hora da mesa do Senhor, dizer, esse é o sangue da aliança de Deus. Cada vez que você toma a ceia, você diz que você está impactado pela revelação da grandeza do que é. Mas o que acontece? Nós vemos a glória de Deus, como Moisés no monte, o rosto ilumina, algo tremendo acontece, e aí você desce para a terra, e aí a pressão, as coisas, as incomodações, taraná, ele vai indo embora, e você perde o sentido se embota de novo. É isso. Esse vai e volta. Imagina viver na luz da glória de Deus, com sentidos impactados por Deus, onde você não é mais afetado por essa terra. Nós não somos embaixadores nesse mundo. Pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus, não nas que são daqui de baixo. A nossa mente tem que pensar nas coisas lá do alto, a nossa lógica tem que pensar, a sabedoria divina tem que estar, o teu cérebro tem que estar pensando como Deus pensa e, portanto, escolhendo coisas que Deus escolhe. Amém. Então, Deus chama Jó para resolver um dilema na vida de Jó. Deus chama Jó para dar um passeio na criação e ver. Ele fala do cavalo. Para mim, uma das coisas que impressiona é o cavalo. Ele diz, já viu o cavalo? O cavalo foi feito para a guerra. Ele não refuga. Ele tem seta na frente dele. Ele não para. É impressionante o cavalo de guerra. Ele vai. Ele está vendo, tem canhão, tem flecha, tem tudo, e ele não refuga. Deus criou ele assim. Um cavalo de guerra. A gente vai morrer. Ele não está nem aí. Ele está focado em algo. Amém. Ele não refuga. Então, quando você olha isso, você vê o dedo de Deus na criação. E Jó, o que fez Jó? Os olhos dele se abriram para quê? Ele largou a mediocridade da vida minúscula e pequena, dizendo, porque não sei o quê, porque aconteceu, o cara me acusou, porque não sei o quê, das coisas no mundo, não dá, porque o governo central, porque o fulano de tal, porque a cor da placa do outro. Deus diz assim, nós estamos afundando nessa pequenez da vida, que roubaram meu lugar no estacionamento. É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos descaídos da graça, da glória de Deus, quando nós devemos estar subindo, amém, crescendo e olhando. Essas coisas perderam valor. Então, olha o que acontece. Deus, na pregação do Evangelho, como que você vai querer as coisas que Ele é rico em oferecer, se o teu apetite é pelas coisas dessa terra? Como você vai crer no sobrenatural de Deus, na provisão sobrenatural, se a tua cabeça está nessa terra, no teu braço, no problema do INSS que não pagou? Nada contra tudo isso que eu estou fazendo. Amém? Não estou depreciando ninguém. Mas o pecado afundou você aqui embaixo, com dúvida, preocupação e medos, e a palavra de Deus é a única capaz de elevar você, a tua natureza de novo como filho de Deus, e com ousadia acessar o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Nós estamos mendigando coisas dessa terra quando nós temos acesso às riquezas do trono. E qual é a única coisa que diferencia? É a pregação do Evangelho, que é a única coisa que ninguém quer. Pastor, não precisa, pastor. Uma vez por ano eu vou na igreja, tomo uma ceiazinha ali,
né? Pago o meu dízimo, estou bem com Deus. Essa é a mentalidade das pessoas. Quando Deus diz, eu estou oferecendo o mundo, a riqueza da glória, da herança, eu estou mostrando para vocês que existe um caminho muito mais excelente para se viver nessa terra. Então você olha o caminho sobremodo excelente. É ser caridoso, né, pastor? Não tem nada a ver com ser caridoso. É um caminho de Deus, é andar com Deus na terra. Ele é outra lógica, mais elevado, é superior. É você ser capaz de pisar nessa terra cheia das suas dores, dos seus problemas, das suas escassez, amém, de falta, de tudo que existe, de briga, de rancor, de tudo que você tem, e viver uma vida superior, onde você diz assim, amém. Jesus foi capaz de fazer isso. Ele disse assim, eu estou na boa. Eu só faço o que o Pai me diz para fazer. Eu estou tranquilo. Amém. Mas vai acontecer tal coisa. Sim, vai acontecer se Deus quiser. E como Deus, não existe ninguém como meu Deus, eu confio totalmente nele, cegamente, tranquilo. Deus é muito bom, Ele é perfeito amor, perfeita bondade, perfeita, amém, Ele é perfeito em todos os seus caminhos. Por que eu vou me preocupar com isso? Amém, eu vou descansar em Deus, amém, aí eu vou viver em Deus. E Jesus viveu nessa terra sob a pressão desse mundo, limitado, pecaminoso, escasso, tudo falta, sempre falta coisa, é impressionante. Falta dinheiro, falta remédio, falta saúde, falta alegria, falta paciência, falta tudo, amém? Falta governo, falta autoridade, falta poder, falta tudo, falta combustível, falta alimento, falta, amém, leito nos hospitais, falta tudo nessa terra. E Deus diz assim, abundância na minha casa, amém? E nós estamos insistindo em querer a escassez desse mundo. Não, porque eu tenho que trabalhar para resolver, porque está... Amém. Todos nós temos uma medida disso. Então, amém, não é... De novo, você nunca pode entender que tem sempre alguém superior ou inferior nessa. Todos nós estamos sendo desafiados, a nossa natureza está sendo desafiada a viver pela fé diariamente. Porque o que acontece, gente, se você tira Deus da tua consciência, da tua adoração, você afunda e fica amém. Nada, se você não tem Deus no teu coração, nós não somos nada diferente dos animais, esse é o limite, que vive por impulso. Esse é o extremo. Qual é o diferencial? E esse texto, qual é o diferencial para romper com isso? Cristo veio e o Verbo, a palavra de Deus veio e se manifestou entre nós. E a pregação do Evangelho, a presença de Deus entre nós, em Cristo Jesus, o Espírito de Deus e a palavra de Deus, a pregação ungida do Evangelho, é que, amém, abre um espaço no nosso coração para a fé ser gerada e você começar a pensar diferente. Amém. Aí você começa a ver. Por que eu estou comendo bolota de porco? Caiu em si. Se é obra do Espírito, o que eu estou fazendo aqui? Amém. Por que eu estou preocupado com isso? Por que eu estou lidando com esse assunto? Por que eu estou, amém, aqui como se o mundo fosse acabar? Se eu tenho um Pai celeste que é dono de tudo na terra, eu vou me arrepender, Deus, e eu vou trilhar esse caminho de novo. Então, o que nós estamos vendo? O que a palavra de Deus faz? A palavra de Deus vem de Deus, é a palavra do Criador, é a palavra do Alfa e do Ômega. Nada é impossível para Deus. A palavra dele é o que move você para não ser como esse mundo. Fé entra no teu coração e você se rende a Deus, e você respira
responde a essa realidade e você faz uma escolha como Jeremias fez. Eu vou comprar esse campo, mesmo que todo mundo diz para não comprar. Eu e a minha casa vamos servir a Deus. Ah, mas é só tu que faz isso. Só eu vou fazer isso. Graças a Deus, feliz da vida. Fala isso para Noé. Só tu vai construir a arca, só tu mesmo. Pergunta o que deu. Você sempre acerta se você apostar todas as suas fichas em Deus e viver 100% com Deus. Sempre acerta. O que eu vou fazer? Eu tenho essa opção, acreditar em Deus, servir a Deus, fazer isso aqui é Deus. É Deus. Você nunca vai errar se você escolher Deus sempre. Então, o que acontece? A palavra do Criador tem poder para santificar, renovar, alterar, renovar nossa mente, para tirar o nosso conformismo. A Bíblia fala, não vos conformeis, mas você começa a pensar e ajustar a tua mente como o Criador. E a Bíblia fala que Deus, ele pensa mais elevado, ele é superior no que ele faz. Então você começa a pensar um pouquinho mais elevado. Amém. Então, um dos efeitos da palavra de Deus no nosso coração é elevar você. Amém. Dessa amém. Sai nas coisas lá do alto. A palavra de Deus eleva você. Amém. Cada vez que você ouve a voz de Deus, você é transformado, você, amém, se volta para Deus, você, olha o que a Bíblia diz, você se volta para Deus, o véu cai, e você contempla a glória de Deus, e pela obra do Espírito, você é transformado na imagem do teu Criador. Você vai estar parecendo menos e mais. Um dos subprodutos da pregação da fé no nosso coração é que o teu apetite muda. Amém? Então, existem dois tipos de pessoas na Terra que fazem compras. Algumas que compram por dinheiro, pelo preço, e outras compram pelo valor de um bem. E a pergunta que você tem que ter, você compra alguma coisa porque está barato ou porque pelo valor? E nós somos uma mistura desses dois. Uma das coisas que Deus faz na nossa vida, Ele transforma o teu coração e você começa a apreciar coisas de valor, mais coisas de valor. O Espírito Santo faz, ele revela para você o que por Deus te foi dado. Então, o que acontece, meu irmão? O Espírito Santo de Deus, ele abre o nosso espírito e diz assim, isso aqui é o que Deus tem para você. Amém? E aí você olha assim, mas eu podia comprar isso aqui por R$1,99. Agora começam as escolhas do cristão. É na presença de escolhas que a nossa fé é testada e nós somos amadurecidos. Deus deu um sonho para o José. O Espírito Santo de Deus mostra coisas de valor, amém, para nós. Coisas que Deus nos criou para fazer e para acessar e para tocar. E nós temos a nossa opção diária de escolher. Isso aqui é muito caro. Eu prefiro comprar. Amém, isso aqui. Se eu garantir, pastor, se eu garantir a salvação,
Está bom para mim. Só a salvação, mais nada, amém? Picles, cebola, não, carne e queijo só. Amém? Carne e queijo. Você vai na... Alguém uma vez disse, um dos meus irmãos, acho que pediu cachorro quente sem pão. Amém? Só a salsicha. Quero um cachorro quente sem pão. Sem nada, só a salsicha, só a salsicha. Então é o seguinte, pois aqui tem salsicha, pão, molho, amém? Tem. Esse aqui é mais caro, pastor. Esse aqui, ó, barbadinho, pega aqui como está resolvido. Só preciso entrar no céu, me garante o céu, pastor. Nós não sabemos o que nós estamos dizendo. O que Deus tem reservado para nós, e nós dizemos só queremos céu, é básico. Salvação da nossa alma é básico. E nós estamos torcendo para comprar algo e para pagar o preço. E o que é pagar o preço no reino de Deus? É ter fé suficiente só para a salvação. Ou seja, eu creio que eu vou ser salvo, pastor. Só Deus sabe o futuro, Deus. Pastor, ninguém sabe. Mas a minha salvação, pelo fogo, e você faz todo o discurso, mas graças a Deus pela minha salvação. Ok. E você vive a tua fé, ou seja, a tua exposição a Deus é só para ter fé o suficiente para ser salvo. Amém. Porque o resto, pastor, eu tenho uma boa empresa, eu tenho grana, eu tenho isso, eu tenho uma família, tarará. Então é o seguinte, eu só preciso salvação, entendeu? Então eu não preciso desse negócio de amar a Deus e ficar exposto à pregação do Evangelho. O resto eu consigo. Só salvação. Me afeta a ideia de passar a eternidade no inferno. Acho bom mesmo. Mas é o seguinte, ó. Eu só quero isso. Eu só estou disposto a pagar por fugir do inferno. Esse é o nível de revelação, muitas vezes, que nós temos quando Deus tem um mundo a nos oferecer e nós estamos achando que Jesus morreu. Jesus morreu para romper com o crime e a consequência e a dor do pecado da separação e para iniciar uma vida como filhos de Deus na terra e experimentar o que Deus tem por nós. Amém. Então, olha como nós podemos ser. Nós podemos ser pessoas e dizer assim, o que tem de mais barato aí que dê para mim suprir? Amém. Você vai comprar o mais barato. Eu não estou a fim de gastar. É o mais barato. Tem outras pessoas que chegam e dizem assim, eu tenho uma dificuldade. Quando não tem preço numa loja, e eu digo assim, o que eu acho? Eu vou botar a mão, vai ser sempre o mais caro. Assim, mais caro. Tu pegou o mais caro que tinha. Assim, eu fico feliz com isso, porque eu estou com um bom apetite. Os meus desejos, os meus gostos e a minha observação é levar para o mais caro. Assim, escolhe qualquer negócio, sem saber o preço, tu cai no... Bom sinal. Mas ele tem que pagar pelo mais caro. Poucas pessoas estão dispostas a pagar pelo que Deus tem reservado para nós. Requer mais fé, requer mais exposição a Deus, requer mais amor a Deus, requer mais. Por que as pessoas, hoje em dia, fazem o mínimo necessário? Porque o nível de revelação que nós temos é só sair do inferno. Porque você não consegue, o ser humano, o mundo conseguiu ofuscar a pregação do Evangelho ao ponto de dizer o que Deus pode dar além da salvação
é inferior ao que o mundo pode dar. Então as pessoas não investem. O que Deus tem a oferecer é 1000 vezes melhor do que o mundo tem a oferecer, em qualquer área, em qualquer situação, em qualquer coisa. E o nosso apetite está sendo afetado pelo brilho desse mundo, e nós estamos achando, o que Deus pode me dar? Amém, Deus pode dar muito mais. Será que Deus pode botar uma mesa no deserto? Meu irmão, Deus pode botar 15.000 mesas no deserto, se Ele quiser. Mas Deus não pode fazer isso. Eu tenho que trabalhar para fazer isso. Deus pode fazer isso. Mas você está disposto a andar com Deus e a crescer na tua fé? E, meu irmão, você só se sacrifica por algo que é de valor para você. Eu vi uma cena esses dias. Amém. Eu lembro de uma cena de um filme que eu vi. É um filme antigo, acho, já. Mas tem um cara que foi cobrar uma dívida de uma pessoa. Ele estava com um facão. Ele ia decepar a mão do cara que estava devendo ele e não pagou em dia. Só isso. É um filme bem tranquilo, bem pacífico. Um facão, ele ia decepar a mão do cara. E tinha a namorada dele, a esposa, a amiga dele, ali. Aí esse cara disse assim, pegou o braço da namorada, da mulher dele, e disse assim, para te pagar, meu dia, tu vai precisar da tua mão, então eu vou cortar o braço da tua mulher e vou te dar essa chance para te ficar com a tua mão, porque tu está me devendo, né? Aí ele... A mulher berrou, e o indivíduo não falou nada. Aí o cara diz assim, ela não vale nada, eu iria embora, falou para a mulher. O cara nem reclamou, ele não fez um sinal de dor e de se desejar se sacrificar por algo para evitar. Esse é o que nós fazemos. Você só sacrifica algo por algo de valor para você. Então, olha o que acontece. Nós só vamos sacrificar as coisas desse mundo se nós tivermos uma revelação do valor enorme que é o que Deus tem para oferecer. E isso só a pregação do Evangelho faz. Ela expõe e revela e reparte o que por Deus nos foi dado. Teu coração se enche de fé e você diz, isso Deus tem reservado para mim, eu abro mão disso, faça assim. A falta da pregação do Evangelho, ou a pregação do Evangelho, que satisfaz só algumas necessidades imediatas, nos fazem sermos incapazes de dar passos sacrificiais em nome de obter algo que Deus tem para nós. Amém. Então eu disse para os irmãos, você só vende tudo que tem porque você achou um terreno com uma pérola de grande valor. Amém. Então, o conceito de sacrifício no reino de Deus, e eu vou ir concluindo, o sacrifício que para muitas pessoas diz, é um sacrifício ter que ir na igreja, ter que fazer isso, é porque você não descobriu o valor ainda. Por isso. O sacrifício de ser fiel, o sacrifício de abrir mão de algo, o sacrifício, porque tudo para nós é sacrificial, é difícil, é complicado. O sacrifício de fazer algo para Deus na nossa cabeça, ele é um preço enorme, porque nós não temos a noção do valor do que Deus quer oferecer para nós. Então, no reino de Deus, esse conceito de sacrifício, ele está implícito. É tudo de graça, mas você tem que sacrificar algo. Isso é fé. Amém. Quando Jeremias disse assim, eu vou agir e comprar esse terreno, para ele diz assim, é mó furada. Ele está botando dinheiro fora, ele está sacrificando lógica, conceito, dinheiro, tudo,
pela palavra de Deus. Amém. Fé envolve sacrifício, meu irmão. Você não consegue ter Deus e o mundo junto, você tem que abrir mão de algo para ter. Amém. E o que a pregação do Evangelho faz, ele vai expondo o nosso coração e diz assim, não tem nem, meu irmão, não tem ninguém como o nosso Deus. Amém. Não existe lugar nenhum, ninguém como o nosso Deus, e o que Ele tem para oferecer e o que Ele tem para dar. Então, que Deus nos ajude, porque o que acontece? Nós não podemos ser tolhidos ao fato de que você pode viver uma vida, como eu disse, eu não vou viver em fé hoje, está afetando o teu destino espiritual ali na frente. Você não pode. É uma questão de revelação, e tudo é uma questão de revelação. O Espírito Santo de Deus precisa avivar o nosso coração de novo, restaurar o primeiro amor, restaurar a nossa vida e a apreciação pelas coisas de valor que nós temos. Amém? Esther, olha o que acontece com Esther, a história, e a figura do intercessor, o intercessor carrega sacrifício. E eu queria ajustar um pouco o teu coração de dizer, o intercessor não é só aquela pessoa que ora de joelho no quarto, ok? O intercessor é aquele que está disposto a trilhar uma jornada de sacrifício por alguém. Então, José é um intercessor. Ele se sacrificou. Ele não precisava ter passado por tudo se ele pensasse só na vida dele. Deus, ele ia dizer assim, Deus, é o seguinte, não faz sentido nada disso, Deus. Eu sou fiel, eu dou o dízimo, vivo a minha vidinha tranquila, entendeu? Tenho minha esposa, meus filhos, estou de boa. O preço que ele pagou não foi para ele. Ele pagou um preço enorme para acessar uma posição. E dessa posição, ele salvou uma nação inteira. Uma vez eu recebi uma palavra profética. Esse irmão, John Paul Jackson, ele já está com o Senhor. Ele disse assim, eu me lembro a cena, ele disse assim, parece que tu está nadando em vaselina, né? Esse é o termo que ele usou. Sabe como você? A minha esposa é uma benção, quando ela está junto, ela anota tudo, ela tem tudo. E Deus diz assim, continua firme um pouquinho mais, aguenta firme. Logo tudo vai fazer sentido. Eu queria dizer isso para os irmãos, continuem firmes. Logo tudo vai fazer sentido. Nós somos pessoas que não queremos pagar, nós queremos tudo barato. Deus, eu já vi pessoas dizer assim, eu jamais pagaria todo esse dinheiro por esse produto. E eu lá no meu interior dizia assim, eu pagaria. Eu não tenho, mas eu pagaria. Então olha a diferença, meu. É muito dinheiro por um negócio como esse. A outra pessoa diz assim, eu pagaria, porque é um negócio de valor. Só que eu não tenho. Você não precisa ter. Essa é a razão porque você tem fome e quer crescer de Deus para tocar nisso. Mas jamais diminua o teu padrão pelo que tu tem. Cresce. Amém. Cresce em direção ao que Deus tem preparado. Mas eu não tenho agora, mas se eu for fiel a Deus, eu vou chegar lá. E aí foi o que Moisés disse. Ele abriu mão de algo para aguentar a pressão, porque ele contemplava. Então o tempo afeta. Então, todos praticamente, amém. Se você não levantou a mão, é porque você está mentindo. Amém. Todos nós temos algo trancado. Então, olha onde fica. Todos nós temos algo trancado.
Deus, em Cristo, está nos lembrando na mesa que Ele já resolveu essa situação. O que você tem que perguntar a Deus, resolve essa situação. Não, essa não é a oração. Deus, eu estou disposto a acessar as chaves dessa situação. Isso requer transformação. Nós somos a resposta para os nossos problemas. E requer transformação para chegar nessa posição. Nós somos a resposta. Nós. E aí você diz, Deus diz, a quem enviarei? E Isaías diz, eu vou. E é essa a operação. Deus, eu vou trabalhar. Então é um chamado sim para a igreja entrar no jogo e não olhar para o que nós estamos vivendo como se isso aí não tem nada a ver comigo. Então, que Deus nos abençoe nessa hora, que os nossos olhos sejam abertos e que Deus te abençoe. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Muito obrigado, Deus, pelo teu grande amor por nós. Tu és perfeito em todos os teus caminhos. Tudo o que tu fazes é bom e perfeito. E nós, mais uma vez, nos dispomos a nos render a Ti de novo. Não o meu querer, mas o Teu, Senhor. Nós nos dispomos a não nos debatermos. Eu quero agora, tem que ser assim, tem que ser do meu jeito. Senhor, nós queremos. Cumpre em nós o Teu plano perfeito. Do jeito que Tu quer, na intensidade que Tu queres, do tamanho que Tu queres. Santo Espírito de Deus, Tu és bem-vindo. Trabalha conosco e nos faz um vaso para receber o Messias, como Tu fizeste com Maria. Descerá sobre Ti o Espírito Santo e, ó Deus, nós contamos com a obra do Teu Espírito em nós, com o poder do Teu Espírito em nosso coração. Nessa manhã, nesse lugar, continua gerando em nós as soluções para os dilemas da humanidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Vamos comer juntos. Obrigado pelo Teu corpo partido por nós. Filho de Deus, que se entregou por nós. E ao nós comermos desse pão, nós recebemos da Tua saúde, da Tua imunidade, da Tua força, do Teu vigor, oh Deus, em nome de Jesus. Deus, eu oro para a Tua igreja nessa hora. Experimentar níveis de saúde superiores ao que jamais experimentou, Deus. Revela o poder que há na Tua mesa, Deus. O poder de cura, de milagres, de força sobrenatural. Não só para não ser afetado pelas enfermidades, os vírus e o monte de lixo que estão sendo colocados na nossa vida, mas de alguma maneira repelir essa realidade e ser instrumento de cura. Unge, ó Deus, todos aqueles que estão lidando com pessoas carentes, doentes, enfermas. Unge as mãos, ó Deus. Tudo que nós tocarmos. A Bíblia diz, quem de mim se alimenta, por mim viverá, que a força, a saúde e a bênção do poder de Deus se manifesta através da nossa vida. Em nome de Jesus. E nós honramos nessa manhã o precioso sangue,
como de cordeiro sem defeito, do Filho de Deus. Precioso sangue. Que ao tocar em nossa vida, ao nós colocarmos, ao bebermos desse cálice, como um ato de fé e de revelação, algo sobrenatural acontece na nossa consciência, ela é lavada, a nossa consciência é lavada das obras mortas, maldições são quebradas, bênção é renovada, favor de Deus. Nessa manhã, precioso sangue de Jesus. Em nome de Jesus. É uma aliança que nós temos com Deus. Amém? Vamos tomar juntos. Glória a Deus. Que Deus te dê uma semana diferente. Amém. Não espera as mesmas coisas da semana passada. O problema pode ser o mesmo. O cenário pode ser o mesmo. Mas você não é o mesmo. Deus não é igual. Ele move em novidade. Dá espaço para Deus fazer algo diferente nessa semana. Age em fé. Pega maná fresco cada dia e opera em fé. E vê o que Deus tem reservado para você nessa semana. Que Deus te dê uma semana abençoada, gloriosa. Amém. Rica. Ele é rico. Invoca Ele. E vê Deus mover. E domingo que vem nós nos encontramos para celebrar o que Deus fez, o que Deus tem feito e continuar andando de fé em fé. Então Deus abençoe a tua casa, a tua família, tudo que tem a ver contigo. Que Deus te abençoe. Amém. Que Deus toque em tudo que tu tens. Que Deus abra portas, que Deus libere o caminho, que Deus destranque. E que você encontre tesouros escondidos, riquezas encobertas, o caminho glorioso que Deus escolheu para você. Que você encontre pessoas divinamente conectadas com você. Amém. Que Deus te traga cura, renovo, provisão, sentido em algumas áreas que você está procurando o sentido. Que Deus do céu visite a tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Uma ótima semana a todos. E nos vemos por aí. Ou no céu, ou domingo que vem. Amém. Por aí. Bom domingo a todos. Amém.